Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de análise política e económica com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Muito obrigado, Joaquim Jorge, pela sua presença mais uma vez esta semana. Já sei. E vamos começar por este tema muito quente, que é a situação no Partido Socialista e a relação de poder ou de intenções de poder entre o António José Seguro e o António Costa. Como é que viu esta última semana a situação no Partido Socialista e quais são os desenvolvimentos futuros? Isto é um grande favor que fazem ao Governo, não é? O Governo este ano não está a começar mal, voltou aos mercados, parece que vai haver mais prazo, as taxas de juros baixaram e agora é isto de não haver oposição. A ideia que as pessoas pensam é, então o que é melhor para Portugal? Estão fartas deste Governo, mas preferem o PS estilhaçado? Claro. É que a ideia que passa é que ainda não passou muito tempo e a ideia que passa é que o António Costa está colado ao pior do socratismo. E isso é uma má imagem. O António Costa deveria aparecer com gente a apoiá-lo. De todos aqueles, o que eu mais gosto é do Pedro Pereira da Silva, porque achei sempre que foi o ponto, é como se diz isto no teatro, aquele que ajudava o Sócrates. Aliás, eu via nos debates, não é? Sim. Claro, atualmente acho que, por exemplo, é o Miguel Relvas que faz essa função. Exato. E sempre houve uma pessoa dessas, o Jorge Coelho. Sim, é o nosso número 2, não é? Normalmente sim, é o que se chama o braço direito. Completamente, tem tanto valor como o primeiro, eu acho, é a minha opinião. Não terá tanto, por isso é que se chama braço direito. Mas... Não, mas sempre que há um homem tem que estar um homem por trás ou uma mulher importante, sim, eu acho, é a minha opinião. Mas esta luta, porquê que é isto? É que desta vez houve uma vitória do seguro, que havia aquele problema do Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional puseram em causa os estatutos do partido. Uma grande parte fizeram, os internos fizeram uma contestação no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu razão à maioria e ao António José Seguro que os estatutos estão legais. Portanto, ao estar legais, é preciso que se explique. As eleições ficam emparelhadas é o termo. Quando há legislativas, se o Congresso elege agora um líder, esse líder será o próximo candidato a primeiro-ministro em 2015. Atenção a isso. E depois só pode haver um Congresso quando as legislativas outra vez passados 120 dias. Ou então se o próprio líder se demitir. Não, ou então se houver um Congresso extraordinário. Portanto, mas há aqui outro problema, isto mete-me imensa confusão, porque o Costa quer ser tudo. O Costa quer ser Presidente de Câmara, quer ser candidato a Primeiro-Ministro, quer ser líder. Quer dizer... Sim, eu penso que o António Costa, digamos, há uma estratégia mais ou menos conhecida, que é ser Presidente da Câmara de Lisboa ou Presidente da Câmara do Porto, é um bom, digamos, palco ou uma fórmula de ganhar credibilidade e experiência para chegar depois a disputar umas eleições legislativas. Isto é mais ou menos conhecido e é comum. Em muitos países é muito comum. Mas a maioria dos que são presidentes da Câmara de Lisboa vão depois candidatos a Presidente da República. Mas há aqui um problema, repara, é que o problema é que isto é um grande favor que fazem ao Governo, porque em vez da oposição ser uma alternativa e apresentar propostas, porque o PS desta vez não está na Comissão de Reforma. Claro. E pronto, é uma opção, faz bem, é contra os cortes, contra 4 mil milhões de euros das prestações sociais, mas deveria apresentar uma alternativa para os portugueses perceberem. Eu discordo. Eu acho que, portanto, os exemplos recentes mostram que a oposição nesta fase, digamos, quando o Governo ainda não fez sequer 2 anos, deve ter uma ênfase maior na crítica e as alternativas neste momento que possa apresentar vão servir de apoio do Governo, porque são fáceis, é fácil um Governo estar a dizer que qualquer proposta alternativa, como diz o Vítor Gaspar, é muito claro, diz que não há alternativa. Ninguém se aguenta na oposição. O Sócrates teve pouquíssimo tempo porque o Jorge Sampaio lhe fez um favor. Precisamente. O problema é que as pessoas têm que perceber, não querem este Governo, o Governo está em queda livre. Contudo, querem ver uma opção. Se essa opção for outra vez voltar ao Sócrates, não querem. Claro, obviamente. Portanto, aí o António Costa fez bem. No fundo, o António Costa reuniu com o Seguro ontem à noite e fez aquela coisa que ia avançar e não avançou, porque ele é super tático. Isto parece um jogo de xadrez. E no fundo, é um jogo de xadrez. O que é preciso que se diga aqui foi discutir com o Seguro determinados lugares para a entourage dele.
Não sei, tenho a certeza eu sei absoluta. é que na situação atual e nos últimos anos o povo português, a população portuguesa, a classe média essencialmente, não está muito disponível para ouvir alternativas. E, portanto, critica, está a sair do bolso, não é? A austeridade sai do bolso da classe média e da classe média alta, de toda a classe média. Mas há um certo, eu sinto que mesmo assim existe uma certa paciência e um certo compasso de espera. Sabe porquê? Porque os portugueses... o timing não é Os este. portugueses são muito preguiçosos, até custa ir votar. Desculpe. Sim, os portugueses não, e têm feito ver que estão contra muitas medidas do governo, principalmente manifestações. O problema das manifestações é que o protesto tem que mudar. É que há montes... Mas o Partido Socialista disse coisas importantes, e próprio o Joaquim já referiu isso, e que não passam. E eu acho que o Partido Socialista não deve sair disso. Por exemplo, o Partido Socialista disse várias vezes que era contra o aumento do IVA disparatado na restauração. E bem. O Partido Socialista disse que deveríamos ter uma posição ativa na União Europeia e na zona euro, de que o papel do BCE fosse mais interveniente, contrariamente ao Passos Coelho. No entanto, o Passos Coelho agora, com esta coisa de há 15 dias dos mercados, vem dizer que o BCE faz bem em ajudar os países. Mas há 6 meses atrás, o Passos Coelho dizia, há um ano, que não era preciso o BCE para nada. Sabe o que é que eu acho? Não se pode ter muita razão antes do tempo. Não, mas quando se tem razão antes do tempo, deve-se manter essa razão e falar nisso até à exaustão. Porque eu acho que uma oposição, se estiver unida, deve fazer aquilo a que se chama um governo sombra. Em cada setor haver uma pessoa que fale sobre isso. Ou um mini governo sombra, digamos, só em certos cada vez que fala o governo, deveria falar a oposição contrapor, para eu ouvir e perceber. Sim, eu penso que isso devia ser até obrigatório. Não, mas não leva mal. É só para terminar. Isto faz-me lembrar uma coisinha de brincar da escola primária, em que estão os dois meninos traquinas, que é o Costinha e o Segurinho, a ver quem é o primeiro a chegar à sala de aula, que é o governo. Quer dizer... Sim, nós temos uma política fraca em Portugal e, portanto, quer a relação entre a oposição e o governo digamos, é um pouco de brincadeira e, portanto, não há seriedade na troca, digamos, no combate político é pouco sério, é muito para a picardia, é um bocado na galhofa, vemos que no Parlamento continua a ser as pessoas... Aquilo é um pedantismo, são os convencidos. Quer do governo, quer dos deputados, são muito pedantes, são muito trocistas, sem substância, é muita retórica. E dentro dos partidos também, quando há, digamos, alguma divergência entre os partidos, há um grande ruído, mas no fundo não se percebe muito bem quais são as opiniões de cada um. Eu gosto de analisar isto com calma e friamente. Nunca houve um bloco central em que o PSD se superpusesse ao PS. Quando houve bloco central, que era o que era preciso em Portugal, um governo abrangente, sempre foi o Mário Soares à frente do... Por isso é que o Sá Carneiro fez a AD, recorda-se. É preciso que se diga isto, Sim, mas na altura o Partido Socialista foi o partido mais votado. Você nunca teve bloco central. Não, mas agora temos o PSD e o PS recusa-se ir à reforma e dialogar também, não é? Eu recusaria ir dialogar com um partido que diz à partida que não existe alternativa. Então que diálogo é que é? Mas aí é que está o PS e outros para fazer ver que é preciso isso. Sim, mas é uma chamada de atenção. Quando o governo... mas também eu acho que não é só culpa do seguro, também é culpa da comunicação social não passar as propostas dele. Muito culpa da comunicação social, porque agora era preciso mais... defesa de nós, era preciso mais insistência, acho eu, digamos, das linhas de pensamento do Partido Socialista que tiveram boas ideias, mas que eu acho que não são suficientemente realçadas ou insistidas, e eu penso que também é a opinião do Joaquim Jorge. Próximo tema, eleições autárquicas ou candidaturas às autarquias aqui no Grande Porto, novas movimentações mais atrapalhadas. Queria falar de Gaia, queria falar de Matosinhos da Maia e Gondomar rapidamente. Vamos lá falar então. Em Gaia há um problema, é que o Marco António Costa fez constar e nunca deixou de dar essa expectativa, que era o candidato. Sim, e depois, à última hora, candidato natural legitimamente recusou, não quis, ficou no governo. Claro. É uma opção legítima. Simplesmente deixou uma batata quente em Gaia. Portanto,
O Menezes, que é Presidente da Conselhia, que não tem nada a ver com Presidente da Câmara, que é para as pessoas perceberem, também é Presidente da Conselhia de Gaia. Do PSD. De Gaia, que é quem conduz o processo para a escolha do candidato. Ficou com o pé atrás ou está à frente, quer dizer, ficou em transe, ninguém contava. Ficou espantado. Até eu, e nós todos. Nós não é? todos, eu sinceramente... Eu falava com o Marco António e sempre achei que ele era candidato, ele nunca disse que não era. Respeito, simplesmente, isto é um problema, portanto já havia 2 pré-candidatos, até com o próprio Marco António, que era o Firmino Pereira e o Aguiar. Eu não estou a dizer que são maus candidatos, agora o que eu achava era que, já não vão ser escolhidos, era que acontece que são sempre uma segunda escolha. Exato. Portanto, é um tiro no pé no PSD. Porque é preciso que se diga aqui que a Câmara de Gaia não é uma Câmara qualquer, não pode ir para lá qualquer pessoa. Vamos ver se a gente se entende. E depois há outra coisa. Eu como gaiense, do país. Eu sou gaiense, posso falar à vontade. Isto é, moro lá há 27 anos. Gaia tem um legado, que é um estilo, que era o Menezes, que fez desenvolver, a obra fala por si, criar infraestruturas. Eu sou do tempo que não leva mal de morar no Porto e dizer vais a Marrocos, pá, tu moras em Marrocos. E depois de me rir, porque achei piada que toda a gente vinha a Marrocos, ia tudo ao Corte Inglês e mais, ia à praia de Marrocos, para as praias, percebe? Portanto, dá-me um gozo acrescido. Ao cinema, sei lá. Pronto, essa questão. E, portanto, acho que o Aguiar... Eu como vou à praia, a Gaia, desde que tinha 5 anos, portanto nunca me sentia em Marrocos. Fez bem, pronto, mas era isto que pegavam comigo. É a mania, sabe que a malta do Porto, para lá do Rio, é Lisboa, mas não é. Eu, como sou de Gondomar, nunca tive esse problema. Ó Paulo, mas há aqui outra questão. Portanto, o Aguiar teve um problema, tem um handicap, que foi para Matosinhos, concorreu em Matosinhos a líder. E teve um score muito abaixo da expectativa, porque era a grande oportunidade dele poder ganhar. Estava em causa a divisão do PS entre Guilherme Pinto e Narciso Miranda. Claro. Foi na mesma vereador. Depois houve aquela incompatibilidade com o PSD, com o Pedro Vinha da Costa. Quer dizer, agora quer voltar para cá. Eu sei, já foi presidente de junta, de Arcozelo e vereador. É conhecido de quê? Por política? Não. É conhecido pelo futebol, pelo mundo do futebol. Firmino Pereira é um homem do aparelho, é um homem que tem estado na linha, foi vice-presidente porque saiu o Marco António Costa, claro, que era o 4º da lista, mas é uma pessoa que eu tenho muito, faz algumas coisas, o Marés Vivas, e é vice-presidente da Distrital, é vice-presidente da Câmara, tem os presidentes de junta. Como isto está dividido, o melhor... Porque nós não podemos só pensar em nós, temos que pensar em Gaia nas pessoas. Uma terceira via é melhor. Então o que é que o Menezes fez? Depois aquela atrapalhada toda da votação, que o Menezes não tem nada que se meter nisso, porque depois sobra para ele. Claro. O Menezes já tem muito que pensar. Não, mas se é o responsável pela Conselhia, tem que resolver o problema. Não, tem que orientar, não tem que tomar uma opinião, porque as eleições não são dinásticas. Isso era o que faltava, então era o filho dele. Calma. Não, é que eu não aceito isso dessa maneira. Portanto, e o Menezes tem que ser inteligente, tem que ser recatado, porque tem os focos todos virados sobre ele. É que o Menezes não é uma pessoa qualquer, é conselheiro de Estado e esteve numa Câmara emblemática que pôs Gaia no mapa. Alguém conhecia Gaia? Não, quer dizer... Não, muita gente conhecia Gaia, agora há muita gente mais a conhecer Gaia. O Paulo percebe o que eu quero dizer. Portanto, o que é que ele deve fazer? Fez muito bem. Quem decide é a Direção Nacional e que decida. Quero aqui, olha, quero uma ideia que eu podia dar aqui. Estive a pensar. O Rui Moreira, se concorrer no Porto, pode evitar a vitória do Menezes. O Rui Moreira é uma pessoa abrangente, mas sempre foi conotado com o CDS, para ser candidato do CDS. Porquê que o Rui Moreira não concorre em Gaia? Era uma excelente ideia. Porquê que não? Para mim era bom, que eu sou Gaia. Porquê que o Rui Moreira não concorre em Gaia? É uma boa ideia, penso eu. Tinha o seu estilo, é só atravessar a ponte para estar ali. Sim, a Gaia e Porto, basicamente é a mesma coisa. Porque o problema aqui é agora encontrar uma pessoa. Claro. Porque quando há 2 beligerantes e que estão num confronto direto, o melhor é haver um tratado de paz e calma, quer dizer, é que vão perder a Câmara e vai acontecer, como lembra-se que o PS, que o Rio ganhou, não sabe como, pelas desavenças entre o Nuno Cardoso e o Fernando Gomes. Em política é preciso ter memória. Quem está no poder está inebriado, pensando que aquilo é definitivo. Não é. Claro. E o Menezes, ao fazer isto, livrou-se disso. E fez bem, não é nada com ele. Ele já cumpriu com o dever dele. Vai para o Porto, que ele tem que acabar o seu mandato em Gaia, tem que fazer pela vida para ser líder do PSD
no Porto que a coisa não está fácil e não é fácil, Claro. não é? E arrumar a casa. Já tem tanta coisa. E Matosinhos, como é que estamos em Matosinhos? Então, Matosinhos, com isto do Costa, era uma grande oportunidade para o Guilherme Pinto, certo? Como o Costa recuou, o Pinto hoje já disse que era independente. É evidente que se quer voltar a ser presidente da Câmara, tem que se pôr no terreno, porque é preciso que se explique aqui que as pessoas falam que independentes é fácil. Isto não é nada fácil. muito difícil. Proposituras, 3.000 ou 4.000, gasta-se imenso dinheiro, ter uma equipa, tem que arranjar gente para as freguesias. Muito difícil, muito trabalhoso e portanto, muito se quer concorrer, fez bem dizer que está no terreno. É isso que tem que dizer. E depois decide. Eu acho que devia ser candidato. Por outro lado, há uma vitória importante para o Parada. Porque se os estatutos estão aprovados, o Parada é legitimamente o candidato do PS, certo? Sim. Mas esta semana correu aí um vídeo um bocado complicado para ele. Exatamente. Que foi sobre... que eu até percebo o que Uma ele quer... intervenção que ele fez sobre o que ele quer sobre dizer, a escolaridade obrigatória. Mas eu percebo o que ele quer dizer, porque uma pessoa que não tem aproveitamento, está a ficar caro ao erário público, tem que ir fazer outra coisa. Sim, claro. O ensino, apesar de ser gratuito, não é... Não é à balda. Não é eterno. Há de eterno, não é? Percebe? Portanto, as pessoas não têm capacidade. Agora, não pode também ou dizer interesse. que uma pessoa vai passar a trolha. Isso... Mas na Alemanha, Sim, por mas exemplo, foi a forma como o disse. É obrigatório, os alunos são obrigados a sair do ensino, vamos dizer, clássico para o ensino profissional, Sim, caso não tenham aproveitamento. Eu percebo. Atualmente, no ensino superior, um aluno não pode estar lá eternamente. Exato. E até paga, não é? Eu acho Correto. que sim. Na Maia, como é que estamos de Maia? Maia, o Bragança Fernandes continua. Aliás, soube de uma coisa que se passa na Maia, que sou completamente de acordo, acho o máximo e é pioneiro, que é o Paulo, se vivesse na Maia e separasse o lixo, tinham um desconto na água. Eu acho isso muito... É muito bom, está muito correto. Muito bem. É uma medida simples e que pode ter grande impacto ambiental. Eu acho isso espetacular. Quanto ao Bragança Fernandes, eu penso que está no bom caminho. Tem agora o adversário, que é o Ricardo Bexiga, que também é um candidato razoável. É um bom razoável. candidato, mas tem um problema, não é da Maia. Não é da Maia, não foi uma primeira escolha. É bom demais para a Maia. Pronto, não é. A Maia é um conselho muito importante não, também. O PS não ganha na Maia, não tem a mínima. Não, mas é importante que o Partido Socialista tenha bons candidatos. Sim, o Bexiga pode estar a fazer um caminho para daqui a 8 anos ganhar. Ou 4. Pois. Gondomar, alguma novidade em Gondomar? Gondomar começa-se a movimentar o movimento independente Valentim Loureiro. Já é um candidato em Rio Tinto, portanto, o Valentim Loureiro não pode concorrer, mas fica na retaguarda. Apoia um candidato independente. Vai apoiar. Mas quem será? Ainda não se sabe, pode ser o número 2, mas isso prova que até nos independentes continuam. Muito bem. Outro tema, aqui a entrevista de ontem do presidente da RTP sobre a reestruturação da RTP. Do Miguel Relvas. Do Miguel Relvas e depois do presidente. Todo este imbróglio da RTP. Como é que é admissível? É interessante que eu vou dizer aqui uma coisa que as pessoas... A opinião pública não parece muito chateada e muito crítica de que como é que um governo que no programa, que na campanha eleitoral diz que é preciso cortar custos no setor público, nomeadamente na RTP. Apresenta um programa de governo onde tem lá a reestruturação da RTP, quer por corte de custos, quer em simultâneo por privatização de canal. Passam-se 20 meses, estamos a caminho do 20º mês, Sim. E não acontece nada. E há, digamos, uma espécie de trégua da sociedade em relação a este falhanço crasso do governo nesta porque área. Eu acho que o Miguel Relvas, contra ventos e marés, as pessoas podem não gostar, toda a gente não gosta dele, eu acho que ele é o ministro mais político deste mesmo governo. Com aqueles avanços e recuos. Bem, eu não tenho nada, eu não vou falar, é assim, nós temos muita mania de ser voyeurs e Big Brother na vida particular das pessoas. O Miguel Relvas, se não fosse licenciado, era a mesma pessoa. Era exatamente então vamos mesmo. já com isso. Isso está legal. Tal como o José Sócrates com aquela coisa do curso ao domingo. Não, isso é pior. Uma coisa é equivalências dentro de um parâmetro... Para mim é muito idêntico. Isso para mim é muito igual. Acho que são duas casos. Não, foi cadeiras que não fez, não vamos aqui falar. Uma coisa é equivalência de cadeiras, outra coisa é fazer cadeiras ao domingo. Não, mas são equivalentes, estava lá na lei. Mas o José Sócrates também podia ter pedido equivalência, se calhar. Não, mas o Ministério Público viu isso, não é? Sim, mas a questão fundamental é que se eles não tivessem
esse curso não iam o que nós ser podemos piores ou dizer melhores. equivalentes é que queriam ser os dois licenciados. Não, mas o Miguel Relvas, politicamente, é o ministro mais político deste governo, Sim. porque um político não é aquele que avança desalmadamente e vai contra uma parede. Quando vê que não dá, percebe os sinais e recua. Sim. Não é vergonha nenhuma recuar. Não, o que eu estou a falar é que é de uma incompetência e de uma falta de capacidade de um governo não conseguir fazer nada na RTP em quase 2 anos. Foi a melhor solução. Sim. Sabe porquê? É aquilo que nós falamos É aqui. melhor A não fazer RTP nada do tem que que fazer asneira. Não, mas na entrevista Mas dele havia eu tempo para achei fazer alguma muito coisa. seguro, muito certo, muito atinado e saber o que estava a dizer. A RTP tem que viver com a taxa do audiovisual que as E pessoas ele têm só que... descobriu isto ao fim de 20 meses? Não, mas deixe-me acabar. Eu acho que uma empresa pública tem que ser autossuficiente, certo? No caso da RTP, sim. Só Há empresas do âmbito públicas social. que têm que ser deficitárias. Então, mas a RTP tem que ser. Ou normalmente serão deficitárias. Que é ter a taxa de audiovisual, penso que eu pago 2 ponto tal euros mais São IVA, dá 150 quase 3. milhões de euros por ano. Sim, e mais o que fizer da publicidade. Acabou. Acabou. Se agora há dinheiro para reestruturar, alto. Quem quiser vir embora deve respeitar as pessoas. Ver caso a caso, e com dignidade, com honra, e que possam refazer a sua vida ou então caminharem para a reforma. Para a reforma, Eu acho. Não sei quantos há, 2000 e tal, se ficarem menos. Portanto, neste aspecto, ao recuar, é que a RTP tem que fazer serviço público e não faz. Não faz. A RTP tem que dar voz a quem não a tem, são sempre os mesmos. A RTP não pode só falar de política. A RTP não pode só ter a comentar políticos e a sociedade civil, são mais de 50%. A RTP, se fosse inteligente, tinha muito maior audiência, porque nós depois vemos sempre lá o boneco e habituamos ao boneco, já nem ligamos. Claro. Marcelo Rebelo de Sousa. Por exemplo, ver o eixo do mal. Gosto. Mas, por exemplo, a quadratura do círculo. Há quantos anos o Pacheco Pereira está lá? Pá, é uma seca. Eu acho que esse programa é chato, quer com o Pacheco, mas se calhar até o Pacheco Pereira é o que provoca mais animação, porque às vezes tem posições um pouco mais polémicas. Pois. Mas repara, esta reestruturação da RTP poderia ter sido feita ao longo de 2 anos, não teria... reestruturação, ou seja, redução de custos, não teria tido grande impacto se tivesse começado a ser feita mal o governo tomou posse, que era o que estava no programa do governo. Mas o Miguel Relvas é um dossiê em que o Miguel Relvas teve que entrar. O problema dos governos é que precisam de algum tempo para se perceberem os dossiês. Sim, e não acha que o Miguel Relvas estava metido na TAP e que depois também recuou? Não faço ideia. Não gosto de fazer intenções, gosto de me cingir à informação que existe. Mas você tem essa informação. Não tenho você nada. às vezes conversa comigo. Não então a TAP, informação. não havia a privatização e depois não houve o recuo. Não se pode tratar de tudo ao mesmo tempo. Porque o concurso, o concorrente não apresentou as garantias suficientes para refinanciar a dívida. Mas nós andamos para aqui a falar em tudo. O problema é se o Tribunal Constitucional considerem constitucional algumas normas, eu vou morrer. Sim, eu penso que a norma, para mim, a minha interpretação, que a norma da taxa adicional sobre reformas vai ser inconstitucional. E há uma outra qualquer... Que estás a falar ao Cavaco, por causa da reforma do Cavaco? Não, estou a falar que acho que... Agora estou a ter um bocado de humor lírico. Lembro-me do Jorge Miranda dizer, até no Clube dos Pensadores, que essa acha que é claramente inconstitucional, porque não está previsto haver um imposto especial sobre os rendimentos dos reformados. É uma coisa que não então, de 1.300 e tal até 3.850 é a taxa normal 3,5 a 10. De 3.000 e tal, 3.800 e tal até 5.000 e tal é 10%, é preciso que se diga. De 5.000 e tal até 7.000 é 15% e depois é 40%. Sim, acho que isso não faz sentido. E também, não era muito melhor ver se realmente merece essa reforma? Recálculo das pensões. Bem não tem nada a ver com cortes. Porquê é que o governo não insiste em não olhar para esse tema do recálculo das pensões? Você não gosta de comissões, mas que se fizesse isso numa folha Excel. Isso demora 15 dias a fazer-se. Porque hoje em dia inventaram-se, há 30 anos que se usam computadores. Portanto, parece que às vezes este governo não sabe, este e outros não sabem que existem computadores para simplificar os cálculos. Último tema, a saída do secretário de Estado, Paulo Júlio, do governo. O que é que tem a dizer sobre isto? É que é preciso que se explique. Eu gostei imenso da atitude do Paulo Júlio, porque está a ser indiciado, não quer dizer que seja culpado, pelo Ministério Público de um concurso quando era Presidente de Câmara de Peneda.
Mas há um problema. Peneda em que zona é do país? No meio, no centro, não é? O que é que acontece? Acontece que o Paulo Júlio, logo que tomou posse, é preciso que se diga isto em público, exonerou um juiz desembargador que tinha feito uma inspeção na Câmara dele. Mas como é que ele pode exonerar Porque um era juiz? primeiro Presidente da Câmara e depois passou para a administração, não é? Secretário de Estado, e tutela o IGAL e correu com ele. No IGAL. Ok. Portanto, censurou, exonerou, mas agora teve azar, porque continuou o processo e chamou-se a atenção e, portanto, ele não é culpado, mas para mim, eticamente, teve uma atitude... Está em investigação. Claro, porque o Secretário de Estado tutela o IGAL, portanto, não tinha anexo nenhum. Foi o que estava a controlar um órgão que estavam a investigar. Claro, tem que ser independente como o Ministério Público. Vá lá que aquela senhora deputada também saiu da Comissão de Ética, vá lá, é o mínimo, não é? Que vier a ir embora. Porque há coisas que se pagam em política, desculpe. Eu não sei se tinha que ir embora. Tenho dúvidas que uma pessoa que seja uma vez apanhada com álcool tenha que se demitir de ser deputado. Isso uma pessoa que queira beber... Se for reincidente... Desculpe, uma pessoa que é deputado tem imensos direitos e benesses, tem que ter imensa responsabilidade. Sim, mas quer beber, vai de táxi, desculpe. Mas uma vez não faz... Não, o problema da política é que eles pensam que podem fazer tudo e mais alguma coisa, que nada lhes acontece e que podem fazer tudo e mais alguma coisa e que estão sempre ilibados de qualquer tipo de culpa. Eu não concordo que seja um caso com gravidade e que acho que uma coisa desse género, uma demissão, poderia ser considerada se fosse reincidente. Não, aliás, na Comissão de Ética, só depois do burburinho é que ela o fez. Aí fez mal, mas nisso... O senhor nos Estados Unidos, numa comissão de aumento de ordenado, se for parte interessada, não faz parte dela. Já vi Hillary Clinton. Mas não se demite de governo ou do Não vamos falar sobre o alcoolismo, que a Congresso. senhora tinha mais 2 pontos, quase 3 graus. Por amor de Deus, quer dizer, isto é lamentável. É grave. É gravíssimo, é um péssimo exemplo. E por hoje acabamos. Até à próxima semana.